Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a enfermeira Camila Oliveira, sou enfermeira dermatológica, sou especialista no tratamento de feridas e aqui nesse canal eu falo de prevenção e tratamento de feridas. E neste vídeo eu quero conversar com você sobre a diferença entre as feridas agudas e as feridas crônicas, que hoje elas também são chamadas de feridas de difícil cicatrização, feridas complexas, mas o mais importante é você entender o que é uma ferida crônica e o que é uma ferida aguda, tá? Mas vamos lá, antes de eu dar continuidade aqui no vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, porque toda semana eu coloco aqui um conteúdo novo referente à prevenção e tratamento de feridas, tá? E se você ainda não ativou as notificações, não ativou o sininho para que você receba o lembrete do YouTube, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você já vir assistir. Então ative o seu sininho, tá bom? E também já deixa o seu like, já curta para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Porque tem muitas pessoas que ainda, muitos profissionais de saúde que ainda não sabem a diferença entre uma ferida aguda e uma ferida crônica, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, tá? Mas vamos lá então. O que são as feridas agudas? São aquelas que acontecem e cicatrizam num espaço de tempo de até 30 dias, tá? Então, o que é isso? Fiz um corte no meu dedo e o processo de cicatrização passou pelas 3 fases. Então, teve a inflamação, depois teve a fase proliferativa e depois formou a cicatriz da minha ferida. Tudo isso foi de forma normal. O processo de cicatrização aconteceu muito bem. Isso é uma ferida aguda. Vou dar um outro exemplo aqui. As cesarianas, que são uma ferida operatória que acontece numa pessoa que é saudável, né? Uma pessoa que muitas das vezes ela vai para essa cesariana, ela já vai em jejum, ela vai para um ambiente que tá limpo, todo estéril, todo material estéril. Então, assim, é muito difícil ela ter uma complicação no pós-operatório. Então, em até 15 dias, 20 dias, o que acontece com esse processo de cicatrização da ferida operatória dessa cesariana? Ela cicatriza, tá? E sem você precisar fazer grandes coisas. Vou dar aqui um exemplo. Se você fizer somente a limpeza com soro fisiológico e manter ocluída as 48 horas e depois manter essa ferida operatória limpa e seca, ela vai cicatrizar, porque ela é uma ferida aguda. É óbvio, toda vez que a gente está diante de uma ferida aguda, e aqui falando até um pouquinho da ferida operatória, o que você tem que observar? Sempre observar se essa ferida não está te dando indícios que ela está infectando, tá? Ou que essa fase inflamatória, ela esteja indo além do esperado, tá bom? Então, uma ferida aguda é uma ferida simples, é uma ferida que passa pelo processo de cicatrização sem passar de 30 dias, tá bom? Agora, eu tenho uma ferida que começou pequena, né, uma ferida aguda, e essa ferida ficou na fase inflamatória mais de 20, 30 dias. E aí essa ferida começa a apresentar tecidos que me mostram que ela está com bactéria nesse tecido, que ela tem tecido morto que precisa ser removido. Vou dar aqui um outro exemplo, as lesões por pressão. Lesão por pressão é uma ferida que muitas das vezes se tornam crônicas, de difícil cicatrização, tá? Porque dependendo do local onde está localizada a lesão por pressão, elas demoram muito mais tempo para cicatrizar, elas acabam sendo mais susceptíveis à infecção por conta da área que é contaminada, por conta da área que retém muita umidade, e isso faz essa ferida ela ser complexa, de difícil cicatrização, porque vai demorar muito mais para cicatrizar. Então, vou dar aqui um exemplo do que pode acontecer com a lesão por pressão. Ela pode apresentar esfacelo, que é um tecido inviável que precisa ser removido. Ela pode apresentar as famosas escaras, que é a necrose coagulativa, que é esse tecido preto, que é um tecido morto, tá? Isso aqui é uma necrose que se formou através de uma isquemia. Aí não chegou células sanguíneas, não chegou oxigênio, a célula morreu. Então esse tecido está morto, é uma barreira que impede a ferida de cicatrizar, precisa ser removido,
tá? Então, se você tem essa ferida que está evoluindo com esses tecidos, possivelmente ela já saiu daquela ferida aguda e está se tornando uma ferida crônica. E com isso, o tratamento não dá para ser um tratamento com coisas simples. Muitas das vezes lá atrás a gente escuta as pessoas falar assim: ah, eu fiz um corte, nossa, há 15 anos atrás, e eu simplesmente lavei com água e sabão e deu tudo certo. Sim, porque era uma ferida aguda. Se a sua ferida passa de 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, tem feridas que têm até anos. E tem pessoas utilizando o que para cicatrizar uma ferida de anos? Hidrogel. E muitas das vezes não vai ser suficiente para cicatrizar uma ferida crônica, uma ferida de cicatrização, tá? Então a gente precisa ficar muito atento às fases do processo de cicatrização. Uma ferida que se torna de difícil cicatrização, possivelmente ela parou ainda na fase inflamatória, que é a primeira fase do processo de cicatrização. Então a gente precisa utilizar o quê? Produtos, traçar planos estratégicos para que essa ferida saia da fase inflamatória e vá para a fase proliferativa, que é quando eu não tenho mais nenhuma barreira local aqui que impede a ferida de cicatrizar e ela agora tem um tecido granulado, que está me dizendo o quê? Que a ferida está formando novos vasos, que a ferida está caminhando para a cura total dela. Tá? A gente precisa ficar muito atento, porque se você tem uma ferida de muitos meses, de muitos anos, e você continua usando um único produto e isso não está te trazendo resultado, precisa rever esse tratamento, tá? Por isso que existem os especialistas no tratamento de feridas, porque eles sabem o que pode ser utilizado, quais são as estratégias para que você utilize, para que você consiga fazer com que a ferida acorde e comece então a melhorar. Outra questão, aqui eu estou falando somente de duas diferenças, ferida crônica e ferida aguda, mas a gente tem que entender que o paciente não é só a ferida. Quando a gente trata um paciente que tem uma ferida, eu preciso avaliar o paciente como um todo. Então, eu preciso avaliar os hábitos dele, hábitos de sono, hábitos de higiene, hábitos de como ele se hidrata. Será que esse paciente toma água? Quais são as comorbidades que esse paciente apresenta? Então, ele precisa estar em equilíbrio para que a gente consiga acelerar o processo de cicatrização, tá? Então, precisa ter um olhar holístico, um olhar integrativo para que a gente consiga melhorar a condição de vida desse paciente, tá? Mas eu queria deixar aqui para você esses dois conceitos entre a ferida aguda e a ferida crônica. Espero que você tenha tido clareza sobre esses dois conceitos. Se não, por favor, deixa aqui a sua pergunta que eu vou ter o prazer de responder para você, tá? Então já deixa o seu like nesse vídeo, também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a diferença entre ferida aguda e ferida crônica.